Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 10.000 vezes mais de bênção sobre tua vida, tua casa, teu caminho, teus negócios, no nome de Jesus Cristo. Nada impedirá o agir de Deus. Operando Ele, quem se colocará contra? Quem impedirá? Ele é Deus na nossa vida. Ele é Deus na nossa casa. Senhor, Tu és nosso escudo, Tu és nossa fortaleza, Tu és socorro bem presente na angústia. Cobre, Senhor, com Teu sangue precioso toda a nossa família. Guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Tu és o guarda da nossa vida. É o Senhor quem nos protege em todo o caminho. Livra-nos do acidente, livra-nos da maldade, livra-nos daquilo que é contra. Livra-nos daquilo que é laço, Pai, o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Desfaz agora, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua provisão, pedimos, Pai, a Tua ação dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado, que haja cura total e completa, física, emocional e espiritual, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite, certo? Para mim é um grande prazer. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor, uma palavra que o Senhor colocou na minha vida, mas antes disso, eu quero dar um testemunho, porque os testemunhos eles nos ajudam em nossa fé. E eu quero dar esse testemunho para você, porque Deus tem feito coisas tão lindas. Nós temos visto um agir tão tremendo de Deus. Olha, esse testemunho que eu recebi da Bruna, ela escreveu assim: nosso testemunho é a concretização de 2 sonhos. Nossa casa em nossas mãos e o filho tão esperado em Deus. Estou grávida de 7 semanas para a honra e glória do nosso Senhor. Esperamos também pelo nosso apartamento por 14 anos. Depois de acompanhar suas orações diariamente, tudo foi se encaixando. Deus é bom o tempo todo. Não desistam de nada. Sigam firmes esperando no Senhor, porque Ele não falha. Glória a Deus, Bruna. Fico feliz e eu acredito que todo mundo que está aqui também junto conosco fica feliz pela tua vitória. E em nome de Jesus nós temos orado por isso, para que tudo aquilo que está bloqueado seja desbloqueado. Temos orado para que o Senhor tire as travas do caminho e as coisas venham andar. Eu quero liberar essa palavra hoje no final dessa oração. Eu quero liberar essa palavra, que tudo que está travado seja liberado em nome de Jesus. Eu quero agradecer também os irmãos de Brasília, a grande bênção que foi o culto que tivemos ontem. Hoje estou indo para Porto Alegre. Estou indo para Porto Alegre hoje e amanhã de manhã estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 9h30 da manhã. Santa Maria, Rio Grande do Sul, na IEGNE de Santa Maria, certo? Muito bem. A palavra que eu tenho para você hoje é: use essas ferramentas que eu vou passar para você no seu dia a dia. Você tem que aprender a usar as ferramentas de Deus, as ferramentas certas. Queremos viver o nosso dia sem usar as ferramentas certas, as ferramentas que Deus coloca na nossa vida, que coloca no nosso caminho. Eu quero ler um texto para você, Provérbios capítulo 8, do verso 12 ao 15, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho
e a verdadeira sabedoria. Eu sou um entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Essas ferramentas aqui que eu vou passar para você são as ferramentas da sabedoria, certo? Então essas ferramentas de sabedoria que eu vou passar para você aqui, você tem que usar elas no seu dia a dia. São ferramentas que você tem que utilizar no seu dia a dia e que vão tornar o seu dia mais leve, vão tornar o seu dia melhor. Escreve aqui nos comentários, eu quero um dia melhor. Escreve aí, eu quero um dia melhor, eu quero um dia mais leve. E a primeira ferramenta é guarde a sua língua. Nem tudo precisa ser dito. Sabe o que as pessoas não compreendem? As pessoas não compreendem que o mau uso da sua língua pode trazer um prejuízo. Eu posso dizer, de desestruturar. Quem fala demais sempre acaba pecando. Até quem fala de menos peca. Agora imagina quem fala em demasia. Então eu entendo que tem coisas que não podem ser ditas. Ainda que eu tenha vontade, eu não posso falar. Sabe, eu tenho para mim que a sinceridade, ela exige mais cuidado até mesmo do que, sabe, a pessoa que está acostumada a falar bastante. Porque há pessoas que até não falam muito, mas elas dizem assim, não, eu sou sincero. E acaba falando coisas desagradáveis, coisas para entristecer as pessoas que estão na mesa. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Você sabe que uma das coisas que como pai eu tenho cuidado é a forma como meus filhos conversam com os outros. Porque às vezes conversando com a gente, às vezes sai alguma coisa, né, que é fora do que a gente ensina. E daí o trabalho do pai e da mãe é alinhar os filhos, mostrar para eles, ó, isso não se fala, isso não se diz, mesmo que você seja sincero, né, tem que ter cuidado. Para a sinceridade, o cuidado tem que ser maior. Eu sei que algumas coisas, não, é verdade, mas a sinceridade sem a sabedoria, ela vai machucar as pessoas. Então você está lá, né? Você está lá num churrasco de família. Daqui a pouco, né, numa conversa, você acaba dando com a língua nos dentes e acaba machucando as pessoas da tua família, que às vezes vêm te visitar uma vez por ano. Ou você acaba expondo o teu marido, né, para as pessoas que estão ali, acaba falando uma coisa comprometedora dele, uma coisa que ele vai ficar com vergonha e que depois vai fazer vocês brigar, ou que vai fazer vocês brigar ali naquele momento. Então tem coisas que são desnecessárias. É por isso que, como diz a Bíblia, a gente tem que pedir a sabedoria divina para colocar um guarda na nossa língua, para que a gente não fale tudo que quer, né, tudo que pense. Porque a sinceridade é uma coisa boa, mas a sinceridade ela tem que ser envolvida na sabedoria. Ela tem que ser envolvida no amor de Deus, porque senão ela vai arrebentar, sabe, uma relação, ela vai trazer prejuízo. E essa ferramenta você tem que usar todos os dias, não só em festas de família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você sabe, às vezes teu dia está uma benção, é um dia maravilhoso, mas daí você fala demais e acaba comprometendo todo aquele dia. Daqui a pouco a mulher vai dormir brabo, o marido vai dormir brabo, o filho já bate a porta, não quer nem jantar mais, né? Por quê? Porque não houve sabedoria no falar. Quando estiver ferido, fique em silêncio. Está ferido? Está machucado com uma coisa? Não fala, porque se falar, vai machucar as pessoas. Se falar, vai machucar. Se falar, vai usar uma dosagem que vai ser pesada. Então, quando a gente está ferido, está magoado, é melhor não falar. Você está numa reunião, alguém toca num calo seu. Você sabe que se você abrir a boca, vai perder a razão. Então, às vezes é melhor acalmar
E num outro momento aí você fala. Num outro momento você compartilha. Num outro momento você diz o que você sentiu. Quando estiver mais calmo, quando estiver mais tranquilo. É muito perigoso a gente falar quando está magoado, falar quando está chateado, falar quando está ferido. Sempre vai sair, sabe? Coisas que depois você vai se arrepender de ter falado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É perigoso, é prejudicial, é mal, é muito mal. Você, quando está irritado, dar qualquer conselho ou falar qualquer coisa que seja positivo. Então, ore antes de responder. Tem respostas que têm que ser dadas depois, não na hora. Cuide do seu lar com alegria. Não reclame daquilo que é bênção. Cuide do seu lar com alegria. O seu lar é uma bênção. Não reclama, sabe, da família que tem, do cônjuge que tem. Essa é uma ferramenta que você tem que usar todos os dias na tua vida. Não reclamar. Senhor, obrigado pelo meu marido, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos. Eu sou grato a Ti por tudo. Gratidão. Gratidão não faz mal. Gratidão, sabe, abre as portas para a sua vida. Quantos salmos na Bíblia estão recheados de gratidão, de louvor a Deus? Agora, você vê a sua mãe, você reclama do seu marido. Você vê o seu cunhado, a sua cunhada, você reclama do seu filho. Nós temos que ter cuidado para que da nossa boca não saia palavras de maldição, mas palavras de bênção. Nós temos que, sabe, falar bem da nossa família, dizer, sabe, minha família é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Nós temos que abençoá-los. Que já tem esse mundo que nós vivemos, que está sempre, sabe, tentando de alguma maneira massacrar com palavras, com ideias a vida deles. E nós precisamos ser um abençoador na vida dos nossos filhos, abençoar a vida deles. Eu estava ouvindo o testemunho de um pai, o filho dele aceitou, na verdade, né, foi aceito numa universidade americana, e o pai ficou assim com o coração, sabe, era muito apegado com aquele filho, e passou uma semana ensaiando, né, para deixar o filho na faculdade, que é um pouco diferente aqui do Brasil, e quando então, né, arrumaram as malas e botaram dentro do carro, o pai levou ele para a faculdade, e no primeiro dia de aula, o pai disse: olha, no primeiro dia de aula eu quero levar você para a faculdade, eu quero estar com você. E no primeiro dia de aula, esse pai olha para esse filho e diz assim: filho, você veio para a faculdade não para os outros dizerem como você tem que ser. Você veio para a faculdade e não pode esquecer quem você é. Quem você é. E você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Você é meu filho. E aquilo ali marcou o coração daquele jovem. E quando eu li esse testemunho, sabe, eu penso que as pessoas muitas vezes fazem o que elas veem porque não sabem quem são. Quando você não sabe quem você é, você pode ser influenciado por qualquer outro. Qualquer outro sabe que falar uma coisa diferente para você ou mostrar uma coisa diferente passa a ser. Mas quando você sabe quem você é, não tem nada de negativo que influencia você, que muda quem você é. Então, nós temos que abençoar nossos filhos e dizer: você é uma bênção, você é escolhido de Deus. E aí essa tem que ser a nossa conversa em relação à vida, sabe, na nossa casa e com as pessoas.
seu marido é uma bênção, sua esposa é uma bênção, seus filhos são uma bênção, seu lar é uma bênção, em nome de Jesus. Diga assim comigo: meu lar é uma bênção, minha família é uma bênção, meu cônjuge é uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos lá: meus filhos são uma bênção, meu lar é uma bênção. E se você é mulher, diga: meu marido é uma bênção. Se você é homem que está aí, diga: minha esposa é uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu deixo essa palavra aí ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. E mais uma vez, passando aqui, para anunciar que eu estarei em Santa Maria amanhã. Amanhã estarei em Santa Maria às 9h30 da manhã, Santa Maria, Rio Grande do Sul, coração do Rio Grande do Sul, na IEGNE de Santa Maria, servindo a igreja, entregando uma palavra profética, uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Amém? Também quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus. E dentro desses devocionais aqui, tem uma cartinha. E essa cartinha aqui, ela tem uma palavra profética e mais um salmo que nós preparamos. Dentro do livro é uma cartinha profética. E se você quer adquirir o nosso devocional, olha que lindo aqui, uma palavra para cada dia. Se você quer adquirir o nosso devocional para receber mais de Deus, direção de Deus, vá lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa que está neste momento orando junto conosco. Profetizamos 10.000 vezes mais de bênçãos, de alegria, de saúde, de força, de projetos, de sonhos na vida dessa pessoa. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e que não teremos falta de coisa alguma. Por isso profetizo a fartura entrando, os bons negócios entrando, as portas abertas chegando, as conexões surgindo, em o nome de Jesus. Oro também para que tudo aquilo que está bloqueado seja desbloqueado. Oro para que coisas que estão travadas no mundo espiritual, documentos, respostas, oportunidades, em nome de Jesus, que haja uma visitação de Deus e haja um liberar do Senhor agora. Dá vitória para essa pessoa, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado em nome de Jesus. E nós profetizamos sobre o nosso lar, Pai, que o nosso lar é uma bênção, que a nossa família é uma bênção, que o nosso cônjuge é uma bênção, e declaramos nossa família unida, dentro da nossa casa há prosperidade, dentro da nossa casa há saúde, dentro da nossa casa todos têm uma experiência com Jesus, e há promessa e salvação para todos, e o inimigo não tem poder de colocar o dedo sujo e imundo dele nos nossos filhos ou no nosso casamento. Senhor, que dentro dessa casa haja uma força sobrenatural para te servir, para te agradar e para te honrar.
Senhor, nós somos gratos a Ti, celebramos a Ti a vida, celebramos a Ti as coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida. Colocamos diante de Ti tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos anseia, tudo aquilo que não sabemos ainda como resolver. E apresentamos a Ti, pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado nessa oração, compartilhe agora com 9 pessoas. E compartilha com a tua família. Compartilha com netos, com filhos, com noras, com amigos. Mande essa oração. Que Deus te abençoe e olha, tenha cuidado e sabedoria com aquilo que você fala. Amém? Isso vai lhe poupar de muitos problemas. A sabedoria é a caixa de ferramenta de Deus. Sempre a utilize. Não pode faltar na nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo que estiver ligado a você. Oramos por um destravar, por um romper, que dentro da tua casa haja abundância, que dentro da tua casa haja alegria, que dentro da tua casa haja amor, que dentro da tua casa a vida de Jesus Cristo esteja. Senhor Jesus, toca nessa família, toca nos filhos, toca no casamento. Oramos, Senhor, para que o amor dos pais pelos filhos aumentem, o amor dos filhos pelos pais aumente. Oramos para que as brigas cessem, as confusões, os desentendimentos. Senhor, nós quebramos completamente o espírito de inveja contra essa casa, o espírito de contrariedade, as existências espirituais. Oramos por portas abertas nesta casa, nessa família. Oramos para que caminhos se abram para esta família. Oramos para que as oportunidades cheguem a essa casa. E também declaramos, Pai, a vida de Deus, a paz de Jesus Cristo esteja de forma poderosa, abundantemente dentro deste lar, nas peças da casa, que o sono seja tranquilo, que a vida de Deus toque nos filhos, tirando completamente tudo aquilo, Pai, que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para trazer confusões, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, que essa casa seja cheia da presença de Deus. Meu Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, esse lar, visita, Espírito Santo, e que se cumpra a tua palavra que diz que aqueles que temem o Senhor envia anjos para guardá-los. Guarda essa casa, guarda, Senhor, a vida daqueles que temem o teu nome. Esta casa teme o teu nome. Senhor, tu és fortaleza dessa casa, tu és socorro bem presente na angústia, tu és o bom pastor desta casa. No nome de Jesus, que a luz de Jesus Cristo esteja sobre esse lar e que todas as trevas sejam dissipadas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Deus, saia, seja removido, seja eliminado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos para que a prosperidade entre nesse lugar. Oramos para que as bênçãos de riqueza, de vitória, de conquista, de avanço estejam sobre essa família. No nome de Jesus, grandes vitórias, Pai, declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus me deu, uma palavra que tem falado comigo toda semana. Eu recebi essa palavra de um amigo e eu tenho estado debruçado nessa palavra porque o Senhor falou muito comigo através dessa passagem. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho de uma criança há muito tempo sofrendo com asma. A mãe nos acompanha aqui nas orações e, para a glória de Deus, ela recebeu uma palavra aqui na oração
e creu naquela palavra. Daquele dia em diante, a asma acabou. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Aqui você sempre vai ver eu apontando para Jesus. É Ele que faz milagres. É Ele que cura. É Ele que tem o poder de libertar, de transformar, de mudar realidades. Se você está perdido num vício, se você está perdido numa situação que você não consegue sair dela, clame por Jesus, Ele é socorro bem presente. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, aleluia. Declara aqui nos comentários: o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, amém? Eu quero compartilhar essa palavra de Ezequiel 37, no verso 4, olha o que está escrito. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, se puseram em pé, era um exército enorme. O Senhor levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Ezequiel olhou aquele vale e deve ter se perguntado: por que Deus me trouxe aqui? Ele olhou para um lugar que não tinha vida. Ele olhou para um lugar que não havia uma possibilidade de mudança. Ele viu ossos, ele viu pessoas que estavam aqui antes de estarem ali. Talvez ali houve alguma guerra, e naquele vale de ossos secos, Ezequiel estava contemplando uma história, um capítulo de algo que ele conhecia. E quando ele chegou ali, o Senhor perguntou para ele: Ezequiel, você acha que eu posso levantar um exército desses ossos? E o Senhor disse para ele: profetize. E então Ezequiel, eu acho isso tremendo, o Senhor disse a ele: profetiza a estes ossos. E Ezequiel se dirigiu aos ossos secos, e ele disse: ouçam a palavra do Senhor. E então, só ossos não têm ouvido. Mas a voz profética, quando você caminha por uma palavra profética, as coisas estão dando ouvidos a você, porque Deus dá os comandos antecipadamente. Quando o Senhor mandou Elias à casa da viúva, o Senhor já tinha ordenado aquela viúva a alimentar ele. Tudo o que ele precisava fazer era liberar a palavra. E quando ele liberasse a palavra, aquela viúva iria ouvir. Então eu quero que você entenda o seguinte: as coisas sim, quando você tem uma palavra de Deus, as coisas vão dar ouvidos a você. Então isso é a importância de você profetizar, de você liberar palavras de bênção sobre sua casa, palavras de bênção sobre sua família, palavras de bênção sobre seus negócios. Você crer no que Deus te disse e caminhar por essa palavra profética, caminhar pelas direções de Deus, caminhar pelo liberar de Deus. Sabe, se Deus te disse algo, profetize sobre aquilo. Profetize coisas grandes, profetize coisas tremendas. E foi o que
o que Ezequiel fez? Ele profetizou, mesmo, sabe, que seus olhos estivessem, por uma perspectiva humana, vendo impossibilidade, vendo morte, vendo impossível, 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 ele profetizou. Nós temos que aprender a profetizar também na nossa vida, a profetizar bênçãos, a profetizar avanços, porque devemos crer na palavra que Deus nos deu. Quando Deus te dá uma palavra, você pode liberar, sabe, a palavra profética sobre o ambiente e sobre o lugar. E sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar e diz que os ossos começaram a fazer barulhos, osso com osso. A Bíblia fala aqui que começou a chacoalhar, né? Chocalhar. Houve muito barulho dos ossos se juntando e daqui a pouco os tendões cresceram, a pele que veio por cima e estavam todos deitados, Ou seja, apesar daquele exército ter voltado à matéria de pele, de órgãos e outras coisas, eles continuavam ali mortos. Você tem que entender uma coisa: sempre que Deus está fazendo um alinhamento, você vai ouvir muito barulho. É o chocalhar. Sempre que Deus estiver consertando algo na tua vida, consertando algo na tua casa, consertando algo na empresa, vai haver barulho. Sempre que Deus está trabalhando em nossa vida, vai haver barulho. Vai haver barulho e a gente não gosta de barulho, porque a gente quer estar sempre descansando. Nós queremos estar sempre relaxando, queremos estar sempre tranquilos. Mas você já deve ter visto pessoas que disseram assim: puxa, eu comecei a buscar a Deus e parece que as lutas se levantaram. Na verdade, sabe por que as lutas se levantaram? Porque a sua vida está alinhando. As lutas se levantaram, as coisas se levantaram contra você, porque a sua vida está alinhando. A sua vida é osso com osso, é Deus movimentando as coisas. Quando Deus começa a movimentar a nossa vida, algumas coisas nós vamos ouvir barulhos, nós vamos ouvir ruídos, nós vamos ouvir, sabe, o bater dos ossos. Isso vai acontecer. E depois, sabe, daquele vale de ossos secos, está tomado de corpos, o Senhor vem a Ezequiel e disse: profetize agora sobre eles o Espírito. E Ezequiel profetizou que venha o Espírito sobre vocês. E quando Ezequiel profetizou, todos aqueles corpos se levantaram e um poderoso exército se levantou. Eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo só vai ser liberado em grande medida sobre a nossa vida a partir do momento que a nossa vida estiver alinhada com Deus. Enquanto não estivermos alinhados com Deus, nós não vamos receber a plenitude do Espírito. É necessário um alinhamento na nossa vida, um alinhamento de mentalidade com o tempo que Deus está colocando na nossa vida. Eu falei inclusive sobre mentalidade hoje na oração da manhã. É necessário um alinhamento espiritual, no sentido de você se entregar a Cristo, se entregar à palavra de Cristo, dar um passo de fé, porque não adianta você só ouvir, você tem que dar um passo de fé. E quando você dá um passo de fé, Deus te abençoa. Quando você dá um passo de fé, Deus te honra, certo? Eu creio muito nisso, que há um trabalhar de Deus, há um agir de Deus que está acontecendo. E Deus está fazendo coisas grandes, Deus está fazendo coisas tremendas, e nós estamos confiando, sabe, na justiça de Deus, estamos confiando no trabalhar de Deus, e que não há impossíveis para o agir do Senhor em nossa vida. Mas você vai ter que caminhar, sabe, em alinhamento. Você vai ter que alinhar, talvez tirar coisas do seu coração que estão desagradando a Deus, você desfazer certas relações, certas amizades, certas conexões. Quando você está num tempo de alinhamento, vai haver muito barulho, vai haver um chacoalhar. E essa palavra aqui tem falado muito ao meu coração, porque sempre que você está buscando agradar a Deus, sempre que você está alinhado a uma promessa ou alinhado a um plano de Deus, você vai ouvir barulhos, certo? Você vai ouvir muitos barulhos, e faz
Faz parte você ouvir esses barulhos, faz parte você estar aliançado, firmado em Deus, porque Deus tem muito para fazer na nossa vida, Deus tem muito para realizar na nossa casa, mas as coisas só acontecerão na nossa vida e na nossa família se estivermos alinhados totalmente ao propósito divino. Temos que estar alinhados ao propósito, temos que estar alinhados ao que Deus tem para a nossa vida. Por isso, segura essa palavra aí, porque é uma palavra de Deus para a tua vida, é uma palavra profética. O Senhor está dizendo para você, é tempo de alinhamento, é tempo de alinhamento, é tempo de você estar alinhado com o propósito de Deus, alinhado com aquilo que Deus Ele quer para a sua vida. E outra coisa que eu aprendi aqui é que Ezequiel, está escrito aqui no verso 7, assim profetizei conforme a ordem recebida. Você só pode se meter em algo se você tiver a autorização de Deus. Não se meta numa coisa que você não tem autorização de Deus para se meter. Tem certas brigas que Deus não quer que você entre porque você não tem autorização para entrar naquela briga. Tem coisas que é melhor você se afastar porque Deus não quer que você se meta. Tem coisas que Deus não quer que a gente se meta. E se você se meter numa coisa que Deus sabe que Deus não lhe deu a direção para você se meter, para você colocar a mão, para você tentar intervir, você vai acabar tendo problemas. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo, precisa estar debaixo da autorização divina. Se você estiver debaixo da autorização divina, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Deixe essa palavra no teu coração. Espero que você tenha recebido. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma declaração profética agora, e nessa declaração que nós vamos fazer, depois nós vamos ler o Salmo 91, eu quero pedir que você se entregue mais a Deus, amém? Que você se entregue mais a Deus. Se você puder levantar uma das suas mãos, faça isso. Eu quero declarar em nome de Jesus, declaramos que sua vida de oração vai ser elevada a um outro nível e você vai começar a navegar em novos reinos com Deus. Profetizamos que rios de água viva começam a inundar o seu ser mais íntimo, que você entre nos lugares mais profundos da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Profetizamos uma nova confiança de fé nas coisas que você ora, que lhe assegura que elas serão respondidas. Falamos um novo desbloqueio em sua língua de oração, que traz novos dialetos celestiais enquanto você fala. Que você ore em uníssono e coesão com o Espírito de Deus, e declaramos, um novo fluxo vai começar a surgir na tua casa de avivamento. Quebramos o poder do inimigo de tentar atrapalhar seu tempo de oração e de trazer distrações desnecessárias. Dizemos que seu tempo de oração será doce, gratificante e produtivo, e que você está entrando em um novo nível de oração. E profetizo também que tudo aquilo que morreu na sua vida e que não foi vontade de Deus que morresse, que vai ser ressuscitado em nome de Jesus. Declaramos que sonhos vão ser ressuscitados, projetos vão ser ressuscitados, oportunidades vão ser ressuscitados, e inclusive pessoas que saíram do seu caminho e que não há mais possibilidade de voltar para o seu caminho, serão ressuscitadas no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91 agora, e eu tenho dois convites para você. O primeiro é que nesse domingo nós vamos ter um grande culto. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foi aqui em Santa Maria que meu ministério rompeu. Daqui eu viajei em todo o Brasil, viajei às nações, tenho muita gratidão por essa cidade. E estaremos nesse domingo às 9h30 da manhã na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Neste domingo, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente, eu vou estar ministrando nesse culto. Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. E mais uma coisa importante, segunda-feira, nós vamos lançar dentro da academia aqui no Global, vai ser um presente que nós vamos entregar para os nossos alunos. E
Nós vamos dar uma oportunidade para você que não é nosso aluno, de você se tornar nosso aluno e ter um ano extraordinário aí pela frente. Semana que vem, segunda, terça e quarta, olha só, 3 dias, eu vou estar aconselhando dentro da academia, a partir das 9h45 da manhã. Então eu vou ficar 3 dias na mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos dentro da academia? É um tempo que eu tenho com meus alunos de dar direção, de dar conselho, de ajudar eles a entender o que Deus está falando com eles. É algo tremendo e eu convido você a se tornar nosso aluno. As pessoas perguntam como nós podemos ser bênção no seu ministério, como podemos ajudar no seu ministério. Bem, se torne aluno da Academia Quino Global, eu estarei orando por vocês e também se tornando nosso aluno, você vai estar por dentro ali de uma gama, eu posso dizer, muito grande de ensinos proféticos. Esse mês começou 2 meses agora que vem, vai começar 2 módulos novos, que é o módulo de finanças, que eu não sei se já não começou, e o módulo de libertação. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu convido você a estar com a gente em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. E se você quer ser aluno da Academia Quino Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero falar rapidamente desse livro aqui, o livro Sonhos. Tá? Deus fala conosco também através dos sonhos. Olha só, deixa eu só abrir esse livro aqui para mostrar para você. Aqui, ó. Nesse livro aqui eu falo sobre as legendas de Deus. Falo também sobre experts em ouvir a voz de Deus, os sinalizadores de Deus. Esse livro aqui você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. É um best-seller no nosso ministério esse livro. Tem abençoado a vida de muitas pessoas. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Me ajude a compartilhar essa oração, manda para amigos, manda para parentes. Nós não podemos ser como o mar morto, que só recebe, mas não semeia em nenhum outro afluente. Por isso que tudo que vem a ele recebe muito, mas tudo que ele recebe morre nele. Bem, tem gente que é assim, que nem o mar morto, tudo que recebe morre nele. Você tem que deixar o rio fluir. Então, eu estou sendo abençoado, então eu vou semear na vida de outra pessoa essa oração. Eu vou semear nessa família, eu vou semear naqueles amigos, eu vou semear naquele grupo ali que eu estou. Nós precisamos ser compartilhadores de coisas boas. Nós precisamos aprender a semear a palavra de Deus. Então semeia na vida de pessoas essa oração em nome de Jesus. Talvez você esteja assustado com movimentações que estão acontecendo na tua vida. Não te preocupa, é Deus trabalhando. Amém? Não te preocupa. Lembra da palavra do Vale de Ossos Secos. Sempre que Deus estiver arrumando coisas na tua vida, vai ter um movimento, vai ter barulho, vai ter ruído, mas é Deus trabalhando, é Deus fazendo o que Ele quer. Deus fazendo o que Ele quer, Deus fazendo a vontade dEle. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu oro em especial por essa pessoa, Pai, e pela sua casa e pela sua saúde, e eu peço que o Senhor traga saúde a todo aquele que está doente, que toda doença renda-se ao poder de Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo mal nos órgãos internos, que haja cura
completa, que haja cura total na vida dessa pessoa, na sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família, que todo laço do inferno seja cortado agora. E nós oramos, Pai, pelas finanças dessa casa, pelas finanças deste homem, desta mulher, para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor envie provisão. Em nome de Jesus eu libero palavras sobre negócios, sobre oportunidades financeiras, para que haja uma liberação na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, haja uma liberação financeira, que o Senhor traga um destravar, um rompimento, um milagre na vida dele, na vida dela. Senhor, toque com o teu poder. Espírito Santo de Deus, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Dá vitória para ela, dá vitória para sua casa. No nome de Jesus, Senhor, que haja uma visitação especial neste lar. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que as portas se abram. Eu oro para que pessoas lembrem dele, pessoas lembrem do serviço dela. No nome de Jesus, eu oro por janelas de provisão. Eu oro por providência divina. Eu oro por milagres na vida dessa pessoa. E eu oro por um avanço na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toca com o teu poder. Espírito Santo de Deus, toca com o teu poder. Visita essa pessoa. Visita essa pessoa, visita a sua casa, visita seu lar e dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, oramos por vitória. Eu apresento cada pedido de oração que está colocado aqui nos comentários em favor de filhos, em favor de casamento, em favor de finanças, para que haja uma intervenção do céu agora em nome de Jesus. Eu concordo em fé com você e declaro: a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores está sobre ti. Ser abençoado, ser abençoada em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Também repreendo todo desânimo, toda pessoa que está desanimada, toda pessoa que está prostrada. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, assim como o profeta Ezequiel profetizou. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai se levantar, que uma força maior está vindo sobre ti agora e você vai ter mais ânimo, você vai continuar, você não vai parar, você vai avançar, você vai correr, você vai voar em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nessa palavra e nessa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça, amanhã, 6 da manhã, eu estou aqui em oração junto com você. Deus te abençoe e até mais.